Diz assim: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Agora somente mais um texto, Atos 16, 30 e 31. Diz assim: tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Glória a Deus. Observe, irmãos, que nós lemos 3 textos, e esses 3 textos está falando a respeito da salvação. E a salvação é um tema que todos nós, seres humanos, precisamos nos interessar. Quem não se interessa em ser salvo, né? Todo o homem, todo ser se interessa a ser salvo. E na Bíblia existem muitas perguntas. E algumas delas é a respeito da salvação. E aqui no livro de Atos, onde nós lemos, cada pergunta sobre a salvação aqui foi dada uma resposta diferente. Os irmãos perceberam aqui. Por que isso? Se a pergunta é sobre o mesmo tema, os irmãos puderam perceber que nos versículos que lemos, a pergunta é sobre o tema, sobre a salvação, e as respostas foram um pouco diferentes para cada uma pergunta. Por que será assim? É isso que eu vou tentar explicar para os irmãos nessa noite. Então, dentro de um breve tempo, os irmãos precisam prestar bastante atenção para que vocês consigam entender essas perguntas e essas respostas de um tanto diferente. Primeira pergunta aqui: que faremos, varões e irmãos? Atos 2, 37. Pergunta feita pelos judeus, em Jerusalém. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem, Atos 2, e eu não vou entrar no contexto histórico, mesmo porque nós estamos estudando dentro desse tema e os irmãos têm aprendido bastante aqui nesse texto. Mas a pergunta aqui é feita por todos os judeus que vieram de todas as partes do mundo, para a festa em Jerusalém, no dia de Pentecoste. Diga-se de passagem, no dia em que foi inaugurada a igreja de Jerusalém. Então eles perguntaram: que faremos, irmãos, para ser salvo? Nós vamos ver aqui que eles tinham sido tocados pela pregação de Pedro. Pedro havia pregado para eles em um contexto em que o Senhor encheu a casa naquele dia, derramou sobre os apóstolos, que estavam ali, cerca de 120 pessoas, buscando a virtude e o poder do Espírito Santo, e eles ficaram surpreendidos com aquilo que aconteceu, com aquele acontecimento naquele dia. E como eu disse aqui pela manhã, Pedro pregou a palavra na unção do Espírito Santo, logo após o Espírito Santo ter revestido eles, e debaixo de crítica dos judeus, em que eles não entendiam o porquê que eles falaram em outras línguas, e começaram a criticar e murmurar, não entendendo na verdade. E uns diziam que
os apóstolos estavam cheios de mostos ou embriagados, porque era a festa em Jerusalém, era a festa da colheita e era a festa onde tinha muitos vinhos, diga-se de passagem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar a palavra de Deus, começa a pregar a Jesus, aquele que fora crucificado. E os judeus foram tocados pela palavra do Senhor naquele momento. Eles foram sensíveis à palavra que Pedro pregava e foram tocados pela palavra do Senhor. Havia israelitas ali de todos os lugares, porque estavam dispersos e todos iam para a festa em Jerusalém. Então, observe só, principalmente no verso 36, quando Pedro diz que aquele Jesus que eles tinham crucificado era o Cristo de Deus. Aquela palavra entrou no coração do judeu como uma flecha. E a Bíblia vai dizer que eles compungiram-se em seu coração. Eles se entristeceram, tiveram o coração entristecido, contristado, pelo pecado que havia cometido. E eu começo a imaginar eles pensando, e agora eles estavam convictos de que eles estavam perdidos, porque eles haviam entregado o Filho de Deus para ser crucificado. Uma vez que Pôncio Pilatos levou Jesus diante do povo, dos judeus, e sem querer assumir toda a responsabilidade da crucificação, Pôncio Pilatos estava diante de Barrabás, que era um ladrão acusado de morte, e Jesus, que era um inocente, e ele apresenta Jesus para o povo, e naquela data ele tinha a opção de soltar um dos condenados. E ele agora, para ficar livre, ele joga por conta do povo judeu. E ele diz: quem que vocês querem que seja crucificado, Jesus ou Barrabás? E o povo dizia: crucificai Jesus. E quando Pedro prega essa verdade para eles no dia do Pentecoste, aquela palavra entra no coração deles como uma flecha. E eles percebem que eles estavam perdidos. E isso já é um passo para o caminho da salvação. Isso já é a metade, eles já estavam na metade do caminho da salvação, quando eles se conscientizam que eles estavam perdidos. Porque se tem algo que é um passo para o caminho da salvação, é você cair em si e reconhecer que é pecador, reconhecer que errou, reconhecer que precisa de Jesus para te salvar. E eles reconheceram isso. E eles agora, com aquela palavra que Pedro pregou, dizendo: olha, aquele que vocês entregaram para ser morto é Jesus, o Cristo de Deus. E aqui no verso que lemos, diz a Bíblia que eles compungiram-se em seu coração, e faz essa pergunta, porque ali eles estavam reconhecendo que eles erraram, reconhecendo que eles haviam pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles encurtaram o caminho para a salvação. Louvado seja Deus. Como eu disse, o caminho da salvação é reconhecer que pecou, é reconhecer que errou. É como a passagem do capítulo 15 de Lucas, que os irmãos conhecem. O filho pródigo havia distanciado de Deus, estava perdido. Estava vivendo em desilusão, estava vivendo cada vez mais se afundando na perdição,
Só que quando ele cai em si, que ele estava se perdendo, que ele precisava de voltar para a casa do Pai, ali foi meio caminho andado para a salvação. Porque é necessário que o pecador entenda que precisa de ser salvo. É necessário que o pecador entenda que errou. E quando eu vejo os judeus recebendo essa palavra no seu coração como uma flecha, eu e você não estava lá, mas nós também fomos culpados da morte de Cristo. Glória a Deus, porque Ele morreu não só pelos judeus, mas Ele morreu por causa dos meus pecados. Ele morreu por causa dos seus pecados. E faz necessário eu e você reconhecer que nós precisamos de Jesus para perdoar os nossos pecados, para nos dar a condição para se salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E eles agora já tinham viajado certa distância para o caminho da salvação. Eles já estavam convencidos de que Jesus, aqueles que eles tinham crucificado, era o Messias, o Filho de Deus. Eles apresentaram uma atitude penitente, louvado seja Deus, perguntando para os apóstolos: o que devemos fazer? O que devemos fazer para sermos salvos? E a resposta de Pedro, a resposta dos apóstolos, foi essa: arrependei-vos. Simples assim. Por que arrependei-vos? Porque eles já tinham reconhecido. Porque o coração deles já estava cheio de desejo de salvação. Eles já tinham reconhecido que eles pecaram, que eles erraram contra Deus. E agora, no coração deles, só restava uma coisa: receber a palavra do apóstolo para entrar na porta da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E a resposta dos apóstolos para eles foi: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus, para a remissão dos pecados. Arrependei-vos, sede batizados no nome de Jesus, para a remissão dos pecados. A segunda pergunta em que nós lemos é assim: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Essa pergunta feita pelo Antíoco, o eunuco. E os irmãos observem que a pergunta é a respeito da salvação, só que em uma ocasião diferente. Como resultado da pregação de Filipe, no capítulo 8, e os irmãos conhecem o contexto, que a Bíblia vai dizer que esse eunuco, ele saiu de uma terra distância, de Etiópia, e foi para Jerusalém para adoração. E quando ele volta lendo a palavra de Deus, e logo nasce um desejo no seu coração de conhecer a palavra, de conhecer de que ele estava lendo, porque ele lia um pergaminho do profeta Isaías, que dizia a respeito da profecia messiânica, a respeito de Jesus, do Messias. Só que ele não sabia, só que ele não entendia de quem que falava as profecias, que dizia: ele foi levado como uma ovelha muda,
e não abriu a sua boca, e ele ficou encucado com aquilo, e no seu coração ele se perguntava: de quem que está falando essa escritura? Que palavra bonita, um cordeiro que foi levado para o matadouro. E a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Filipe ao deserto para pregar para esse eunuco. Porque no momento em que você se interessa a conhecer a respeito de Deus, Deus que vê todas as coisas, talvez você nem falou com ninguém, mas no seu coração nasceu um desejo. Nasceu um desejo de ser salvo. Nasceu um desejo de conhecer a Deus. Deus já vê no seu coração. E de repente já envia alguém para falar para você o caminho, o passo para a salvação. Ele providencia tudo. Talvez você não está nem esperando, mas de repente chega uma pessoa do nada e começa a falar de Jesus para você. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que o Espírito Santo, aleluia, enviou alguém para falar de Jesus, para que você compreenda o caminho da salvação e seja salvo. Isso aconteceu aqui. O eunuco vai pelo seu caminho, e de repente o Espírito envia Filipe, o pregador, para falar para ele. E ele encontra o eunuco no caminho, regressava de Jerusalém para a sua terra, e Filipe começou a pregar. E agora Filipe começa a mostrar Jesus, começa a apresentar Jesus para o eunuco. E observe, irmãos, que o cenário aqui é diferente, não tão diferente como a do judeu, porque naturalmente Filipe começa a apresentar Jesus, fala para ele de arrependimento, fala para ele de conversão a Cristo e também fala para ele do batismo. Porque a pergunta aqui do eunuco para Filipe é essa: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Quem havia dito para o eunuco a respeito de ser batizado? Isso significa que a mensagem de Jesus para a salvação do pecador também abrange o arrependimento e o batismo. Então, quando pregarmos Jesus para o pecador, a gente inclui que Jesus ordenou que fossem também batizados. E certamente o eunuco explicou isso. Filipe explicou isso para o eunuco. E no caminho ele vai entendendo a palavra de Deus que está sendo explicada pelo evangelista Filipe. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele, cheio de Deus já, de entendimento, ele faz a seguinte pergunta: o que me impede de ser batizado? Eis aqui água. Verso de número 38. Glórias a Deus. Verso de número 36 do capítulo 8. Coloca na tela para a gente, por gentileza. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E aí nós vamos ver que a resposta de Filipe foi uma resposta um pouco diferente para o eunuco. E a resposta de Filipe foi essa: se você crê de todo o seu coração, você pode. Para os judeus, os apóstolos disseram: você precisa se arrepender, porque é o que faltava naquele momento para os judeus ali no dia de Pentecostes, em Jerusalém. Para o eunuco, o que faltava aqui era simplesmente a confissão, porque agora ele já tinha entendido a palavra.
Porque agora Filipe já tinha dito para ele de Jesus. O coração dele já estava cheio de Jesus. Então o que faltava agora para o eunuco era simplesmente confessar que Jesus era o Salvador. E aí o eunuco jubiloso, ele disse assim: eu creio, eu confesso que Jesus é o Cristo de Deus. E a Bíblia diz que então Filipe desceu as águas com o eunuco e foi batizado. E com isso o eunuco foi salvo, porque a Bíblia vai dizer que jubiloso ele seguiu o seu caminho. Aleluia! E não tem alegria maior, não tem júbilo maior do que um pecador, aleluia, na condição de pecador e agora arrependido e confesso a Cristo. Ele se sente aliviado, porque automaticamente, irmãos, o convite de Jesus faz o efeito na vida do pecador, e ele se sente aliviado. Tem fardo, mas é leve, tem jugo, mas é suave. Louvado seja o nome do Senhor. E então ele segue jubiloso pelo caminho. E aí o eunuco segue jubiloso e responde, ele recebe a resposta a respeito da salvação. E segue jubiloso pelo caminho, com alegria na alma. E eu começo a imaginar que alegria, que ele segue o seu caminho, o eunuco volta para o seu destino, para a terra dele, e Filipe volta para a terra dele, e o eunuco segue o seu caminho para as suas terras, mas agora com convicção da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. E a terceira pergunta a respeito da salvação, louvado seja o Senhor, é essa. Atos dos Apóstolos 16, já estou encerrando. Que devo fazer para ser salvo? Uma pergunta dentro do mesmo tema e uma resposta um pouco diferente. Essa pergunta aqui foi falada pelo carcereiro de Filipe, e os irmãos conhecem a passagem. Louvado seja Deus. E a resposta para o carcereiro foi diferente. O carcereiro aqui era diferente da situação do judeu e diferente da situação do eunuco. Os judeus ouviram falar de Jesus, Pedro pregou para eles, e naquele momento a pregação estava sendo falada para eles. Então a palavra entrou no coração, eles se encheram de desejo e fizeram a pergunta a respeito da salvação, porque queriam ser salvos. O eunuco ouviu também a palavra, só que o carcereiro aqui nunca tinha ouvido falar de Jesus. Louvado seja o Senhor. Esse carcereiro aqui da cidade de Filipos, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus como judeu no dia de Pentecoste, nem como eunuco no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Paulo começou tratando ele com a fé. Oh, glória! Aleluia! A Bíblia diz que depois que o Senhor Jesus abre as cadeias, que Paulo e Silas é solto, o carcereiro ficou preocupado, junto com os demais soldados que guardavam a prisão ali. Estou resumindo a história, não vou entrar no contexto, mas simplesmente na pergunta que o carcereiro fez para Paulo. Então ele se vê no aperto, e aí ele sente necessidade de se salvar. E aí eles perguntam para Paulo: o que faremos para ser salvo? E a resposta de Paulo para o carcereiro foi diferente da resposta que Pedro deu para o judeu, e diferente da resposta que Filipe deu para o eunuco. A resposta de Paulo aqui foi: você precisa crer, você precisa fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e tenha fé que será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, aleluia, que eu vou salvar tu e a tua casa.
O carcereiro simplesmente creu, irmãos. Simplesmente creu. Glória a Jesus. E é claro que, após ele crer nesta palavra a respeito da salvação, o apóstolo Paulo ensinou as demais coisas. O apóstolo Paulo ensinou o caminho, o trâmite para ser salvo. E a Bíblia diz que logo foi batizado o carcereiro e toda a sua família. Glória a Deus. Talvez ele não sabia nem como assim? Eu estou aqui e ele está dizendo que será salvo eu e a minha casa. A palavra foi entrando na vida do carcereiro porque ele creu. Então o passo para a salvação para o carcereiro era simplesmente crer e ter fé no que Jesus ia fazer no meio da família dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui, irmãos, que todos casos de convenção aqui em Atos dos Apóstolos estão envolvidos os mesmos passos. Os mesmos passos. Ouvir, crer, se arrepender e ser batizado. Correto? Ouvir, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Crer, ser batizado e arrepender e ser batizado. Eles estavam todos em pontos diferentes. Louvado seja o Senhor. Estavam todos em pontos diferentes em suas viagens. Mas tudo acabou no mesmo lugar. Jesus salvou a todos quantos se interessaram pela salvação. Agora a pergunta é: e você aonde está na sua viagem para a salvação? Em que ponto você está? Talvez você está no ponto que estavam os judeus. Já ouviram a palavra. Muitas das vezes já sentiu desejo no coração de se arrepender. Só não teve força ainda para fazer isso. E talvez você esteja nesta viagem para a salvação na condição do eunuco. Talvez você ainda não entendeu o suficiente para ser salvo. Talvez você não entendeu, você já ouviu tanto falar de Jesus. Foi uma viagem, o eunuco estava numa viagem, era muito longe. E ele foi ouvindo falar de Jesus. Então não foi no momento que Filipe subiu no seu carro e começou a explicar que ele teve a convicção de salvo. Mas na caminhada, na viagem que ele ia, a palavra foi entrando no coração do eunuco. Oh, glória! Aleluia! A palavra foi entrando e foi comovendo. E de repente, o apóstolo Paulo falava de Jesus, falava da bondade de Jesus, da grandeza de Jesus, da ressurreição, da sua morte. E falava também das ordenanças. Glória a Deus, porque Jesus ensinou. Ide, pregai o evangelho em nome de Jesus, e aquele que crê e for batizado será salvo. Então os apóstolos, naturalmente, pregavam assim. Então eles falaram de Jesus a respeito da salvação para o eunuco e mostraram o trâmite do caminho. Olha, depois que você crer, depois que você se arrepender, aleluia, você vai ser batizado. Essa é a ordenança de Jesus. E aí quando o eunuco, cheio de convicção, ele chega onde tinha água, ele pergunta: estou pronto, o que me impede? E Filipe diz: nada, se você crer. E ele disse: eu creio, eu já criei. Talvez você esteja nessa caminhada, só falta você dizer isto: eu creio. Porque você já sabe, você já aprendeu, talvez você é praticante até
de igreja, é participante de muitas igrejas, em várias ocasiões. Talvez você já sabe de tudo isso aqui que eu estou falando. Oh, glória a Deus. E nessa caminhada para a salvação, nessa viagem para a salvação, você só precisa dizer: eu creio. Eu creio. Talvez a sua situação seja essa, ou talvez você esteja como o carcereiro, que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Mas o apóstolo Paulo começou a pregar nele a fé. Creia. Creia. E ele não questionou: como assim? Que a minha casa vai ser salva. Ele não questionou, ele simplesmente creu. E Jesus fez a obra nele e na casa dele. Talvez você está pensando assim: se eu aceitar a Cristo, se eu ter um compromisso com a igreja, eu não sei como é que o meu pai vai se comportar comigo. Eu não sei como é que a minha esposa ou meu esposo, eu não sei como é que vai ser. A promessa de Jesus aqui para você nessa noite é essa: creia que Jesus vai salvar tanto você quanto a sua casa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E nessa noite, meus irmãos, o convite para a salvação ainda está aberto. Todo homem se interessa para ser salvo. Alguns indagam, alguns perguntam: por que você tem convicção de ser salvo? É simplesmente fé. Ninguém se salva por si próprio. Só Jesus pode salvar o homem. Só Jesus pode salvar o pecador. Não é mérito. O apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 2, 8: pela graça sois salvos, através da fé. Não é pelas obras, não é por mérito, para que ninguém se glorie e diz: eu me salvei porque eu fiz caridade, eu fui salvo porque eu fui bonzinho. Não é por mérito, é pela graça de Jesus. É só entrar debaixo da graça de Jesus e acreditar na salvação e se arrepender dos pecados. Jesus quer salvar o pecador. Glorificado é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ensinando a Timóteo e a igreja a orar por todos os homens, porque o interesse do Senhor Jesus, o interesse do nosso Deus, é salvar todos os homens, irmãos. A salvação ela é aberta para todos os homens, para toda a humanidade. E eu não sei qual é a sua pergunta, de que forma é a sua pergunta nessa noite a respeito da salvação. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, porventura tem entrado dentro do seu coração e compungido o seu coração. E nascido esse desejo de dizer: eu quero ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé que eu vou orar por você. Eu quero orar por você, eu quero que essa palavra continue dentro da sua alma, dentro do seu coração. E se tem alguma pessoa nessa noite que está nessa viagem, para a salvação, e você entendeu a mensagem, e você nessa noite, de alguma forma, você quer corresponder o que você entendeu da palavra nessa noite, e de repente você quer fazer esse compromisso com Cristo nessa noite, e quer entrar nessa carruagem dos salvos para ir morar no céu. Jesus propõe isso para você. Não se preocupe. Quem vai te guiar, quem salva é Jesus. Não é a religião, não é o pastor, não é o padre, não, senhor. Quem salva é Jesus. Jesus está propondo nesta noite para você a salvação. A salvação. Você sabe em que ponto da viagem você está. Você só precisa tomar a decisão nessa noite. Dizer: eu quero
que eu estou nesse ponto aqui. Talvez você está a meio passo da salvação. Assim como os judeus. E aí a Bíblia diz para você: arrependei-vos e sede batizado, para que o refrigério da salvação te alcance a sua alma. E você vai sair jubiloso como saiu o eunuco. Jubiloso, mas você vai sair daqui nessa noite com a alegria da salvação, sem pagar nada, porque a salvação é de graça. A Bíblia diz: todos quanto têm desejo, venha, comprai sem dinheiro, sem preço. A salvação é de graça, é o Senhor Jesus que propõe para você. Tem alguém nessa noite que quer ser salvo, que ainda não tem essa convicção? Talvez você está no meio de uma viagem para a salvação, mas você ainda não obteve a resposta que você precisa. Tem alguém nessa noite que quer Jesus como Salvador? A igreja ora. Porque enquanto a palavra do Senhor está entrando no coração, o inimigo também está trabalhando para bloquear no coração do ouvinte, de sorte que ele não consiga arredar os pés do lugar onde está. De sorte que ele não consiga dizer sequer uma palavra de confessar Jesus como Salvador. Porque há dois interessados na nossa alma, irmãos. Jesus é o maior interessado, mas o inimigo também, ele é interessado na nossa alma. Ele quer nos levar para onde ele já está destinado a ir. Mas o homem não, eu e você fomos destinados ao céu. O homem não foi feito para ser perdido. O homem não foi feito para ir para o inferno. O homem foi feito para ir morar no céu. Porque o homem, aleluia, é a imagem e semelhança de Deus. Foi o pecado que roubou essa semelhança de nós. Mas no momento que nós nos arrependemos, que nós reconhecemos os nossos erros, e nós notamos que nós também fomos culpados da morte de Cristo, e precisamos que Ele perdoa-nos. Aleluia! Nós somos salvos pela graça de Jesus. Tem alguém nessa noite que quer fazer essa confissão diante de Deus? Tem alguém nessa noite? Glória a Jesus. Tem alguém nessa noite? Amém? Glória a Jesus. Nicole, quer aceitar Jesus? É, Nicole? É filha de crente, mas reconhece que precisa do perdão de Deus, reconhece que tem que confessar a Jesus. Tem alguém nessa noite? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus, que quer fazer um compromisso com o Senhor, que reconhece que pecou, que todos nós, irmãos, pecamos. Não há ninguém que não peca. Então, porque nós pecamos, então nós precisamos do perdão. Então nós precisamos de Jesus. Se Jesus voltar hoje, irmãos, o que faremos? Ou, se o meu corpo tombar hoje, se eu morrer hoje, para onde irei eu? Para onde irá você? Só por causa da resistência em reconhecer que precisa de Cristo o Salvador. Estou insistindo porque o apóstolo Paulo disse: olha, interceda por os homens, para que todos aceitem a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos fazer orações constantes para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. É por isso que nós insistimos tanto para você, porque amanhã não nos pertence, que amanhã é outro dia e nós não sabemos o que será. Então hoje é a oportunidade. O Senhor me trouxe aqui nessa noite com esse tema a respeito da salvação, porque Ele sabe que você já está nessa viagem. Aleluias! Já está nessa viagem para a salvação. E você sabe que precisa de um Salvador. E você sabe que você precisa de Jesus para te salvar a sua vida. Eu já vou orar. Louvado seja Deus. Tem alguém que quer fazer esse compromisso com Cristo nessa noite?
Se não tem, que o Senhor abençoe e te dê uma outra oportunidade. Oramos. Senhor Deus, aqui está Nicole Jesus, que já está na viagem e conhece muito bem o Senhor. Mas nessa noite, Deus, ela decidiu, ó Pai querido, a confessar que o Senhor é o Salvador da alma. Oh, meu Deus, essa pessoa que está aqui nessa noite nos ouvindo a Tua palavra, que essa pessoa, Deus querido, aleluia, tenha mais e mais oportunidades. Oh, Senhor, que cumpra, ó Pai, o desejo no coração do Senhor, de salvar todo homem, toda a humanidade, para que o nosso adversário perca mais uma vez a peleja na vida dessa pessoa. Porque o Senhor já venceu ele na cruz. O Senhor já venceu, aleluia. E vencerá mais uma vez na vida dessa pessoa. Eu quero, ó Deus querido, orar, ó Pai querido, nesse momento por essa pessoa que aqui está. Que o Senhor, ó Pai querido, ajuda, abençoa. E que nessa caminhada para a salvação, ó Deus, o Senhor conceda, Pai querido, a eles a oportunidade para serem salvos e irem morar no céu com o Senhor. Em o nome de Jesus eu quero te agradecer, meu Deus. Em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.